Bem, pessoal, vocês perguntam muito aqui qual o remédio mais forte para dormir, né? Eu vou explicar um pouquinho como a gente pode explicar a lógica das medicações, né? Como elas funcionam e quais são os mais potentes e tempo de duração. Então vamos lá. Quando vocês falam mais fortes, eu até imagino que é um remédio que você vai tomar ele e vai prolongar o seu sono por maior tempo, né? E aí toda vez que a gente fala de medicação para dormir, a grande palavra da vez, e eu sei que vocês perguntam desses remédios que a gente compra em farmácia, então ninguém está preocupado nem está querendo utilizar a medicação que o anestesista usa em centro cirúrgico, né, tudo isso, né, que claro, existem remédios muito mais fortes, né, mas não vai estar no dia a dia de ninguém, né, e são remédios venosos, tudo isso, então nem vou entrar nesse detalhe, né. Mas das medicações que a gente utiliza, a grande maioria são remédios benzodiazepínicos, os famosos e conhecidos remédios tarja preta, né. Dessas medicações, a gente vai ter dois cenários para vocês entenderem, né? Quando a gente fala de mais forte, depende do tempo de duração no seu organismo dessa medicação, pode ser para o bem e também para uma coisa ruim, aí vocês vão entender direitinho. E além disso, a potência desse benzodiazepínico, né? Quando você toma ele, o impacto que ele vai ter. Então vamos lá. Quais são os remédios mais utilizados que você mais pergunta aqui? O Rivotril e o diazepam, né? Além disso, a gente sabe que o Stilnox, né, o Zolpidem, eu não vou entrar nessa categoria porque são remédios que nem o Zolpidem, né, não precisa de receita tarja preta, né, aquela controlada, não é um remédio tarja preta que precisa da receita azul, mas é uma medicação que funciona muito bem para dormir, mas é classificada como não benzodiazepínicos. Então, eu não coloco ela na lista dos mais fortes porque ela é um remédio que tem uma curta duração. Então ela tem aquele efeito ali de 2, 3 horas no seu organismo, depois não continua. Por isso que é um remédio que a gente utiliza tanto, né? Apesar de ter muito vídeo aqui falando mal do Zolpidem, eu falo vídeo também de efeitos colaterais, né? Que ele pode ter efeito colateral com qualquer remédio, não é nada mais ou a menos, né? É comum qualquer remédio ter efeito colateral, mas ele se popularizou do uso incorreto. Muita gente utiliza de forma incorreta, pega de parente, aí que está o grande problema, né? Mas ele é excelente, ele funciona muito rápido, então tem esse aspecto muito bom, mas é da família dos não benzodiazepinos, então ele não se prolonga tanto. Então quando vocês perguntam mais forte, acredito que é nesse tempo de prolongar, quanto tempo essa medicação se prolonga no seu corpo, né? E eu tenho um vídeo específico sobre ele, né? Do Rivotril e diazepam, que é os dois que vocês mais perguntam, né? O diazepam, ele tem a vantagem de duração. Vantagem ou desvantagem, vai depender do contexto. Por exemplo, você toma um diazepam, você pode ter mais de 24 horas ainda resquício no seu corpo e aquele remédio funcionando. Então, ele tem um aspecto, entre aspas, ruim, que eu explico para os pacientes, porque às vezes o paciente tem aquela sensação, ele vai, ele dorme, ele deita, ele acorda, ele tem até a sensação de estar lentificado, que está meio dopado, né? Então, tem trabalhos que mostram até a farmacodinâmica, né, do diazepam, ele com efeito mais de 24 horas depois ainda no organismo. Então, ele é um remédio bom, é um remédio forte, mas ele tem esse efeito residual, então você tem que ter muito cuidado. Claro que vai depender do metabolismo da pessoa, a dose, uma série de aspectos, mas eu considero ele, nesse contexto, né, de duração, ser um dos mais fortes que a gente utiliza no dia a dia para receita para você tomar, né? Além disso, a gente tem o Rivotril. O Rivotril eu gosto bastante, uso em algumas situações do paciente, até pela própria posologia, que é até possível você dar gotas, então quando você está no processo de desmame do paciente, o paciente não usa todo dia, ele usa a dose muito baixa dela, eu gosto bastante. E ele não tem uma meia-vida tão prolongada quanto o diazepam. Então, se a gente for pensar nos mais fortes, o diazepam acaba que no dia a dia da gente ele pode ser utilizado, ele ter esse efeito mais duradouro, pode ser um efeito benéfico, se você quiser isso, né? E também pode ser maléfico se você não quer e o paciente tem uma sensação ruim de estar dopado, porque ele trabalha, tem alguma coisa. Mas depende da dose e do metabolismo, tá bom? Espero que tenha ajudado.